A paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é um estudo bíblico de 28 de agosto de 2022 sobre a fé e as boas obras. Então, eu gostaria de compartilhar um resumo que eu fiz, uma meditação que eu fiz a respeito desses temas, sobre a fé e sobre boas obras, segundo a palavra de Deus. Fé e boas obras são fundamentais à salvação. Não é qualquer tipo de fé que salva, mas sim o meio eleito por Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé de que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, levando sobre ele a culpa que nos era devida. E que, desse modo, temos paz com Deus. Também a fé de que Deus o ressuscitou e ele vive. Como está escrito em Romanos capítulo 10, né? Se confessares com a tua boca a Jesus Cristo como Senhor e creres que ele ressuscitou dentre os mortos no seu coração, ou seja, confessar Jesus Cristo como o Senhor e crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Continuando a leitura. Também a fé de que Deus o ressuscitou e ele vive. A fé salvífica é dom de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, a qual é pela graça de Deus mediante a fé. Nesse sentido, também Deus ordena para não endurecermos os nossos corações quando ouvirmos a sua voz. Como está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 15, ora, nossos corações não devem estar endurecidos pelo engano do pecado, Hebreus 3, capítulo 13, nem incrédulos, Hebreus capítulo 13, versículo 19, mas sim abertos e com boa disposição em relação à palavra de Deus, em relação ao Evangelho. Nossos corações devem estar como aquela boa terra mencionada pelo Senhor Jesus na parábola do semeador, como está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 23, a qual era fértil e frutífera para com a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece para sempre, como é declarado nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, Isaías capítulo 40, versículo 8, como reiterado no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Isso, então, é dito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aqueles que recepcionam com fé a palavra de Deus e fazem a sua vontade também permanecem para sempre, como está escrito pelo apóstolo João. Nesse ponto, podemos ver como a fé aponta para as boas obras. As boas obras, não feitas em Deus, distantes de Cristo, estão como que contaminadas pelo pecado, pois não são suficientes em si para a salvação. Não são suficientes para a reconciliação entre Deus e o homem. O salário do pecado, o qual é a morte, deve ser pago. A fé na obra expiatória de Cristo e que ele foi nosso substituto no pagamento do débito a Deus é fundamental para sermos aceitos por Deus. Então, saindo da filiação de Adão e nascendo novamente em Cristo, o batismo figura essa morte do antigo eu e uma nova vida em Cristo. Morremos com Cristo e nele e por ele vivemos. Então, saindo da filiação de Adão e nascendo novamente em Cristo, voltamos à comunhão com Deus. Somos enxertados da oliveira brava para a videira verdadeira. Somos então tirados do império das trevas e introduzidos no reino da luz. Somos tirados das garras de Satanás e transportados para o reino do Filho amado, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Então, já salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, podemos em Deus produzir frutos dignos de arrependimento, podemos produzir boas obras aceitas por Deus. As boas obras não são a causa primária da salvação, mas a evidência e consumação da fé salvadora. A fé salvadora culmina em boas obras, sendo a fé a causa e as boas obras consequência. A fé e as boas obras dependem de Deus, pois dele provém tanto o querer quanto o realizar, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13.
A fé salvadora, como mencionado, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. E as boas obras são possibilitadas por Deus. Como disse o Senhor Jesus Cristo: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tanto a fé quanto as boas obras dependem de Deus. A fé é dom de Deus. As boas obras dependem também de Deus para serem realizadas. Nada podemos fazer sem o Senhor Jesus Cristo.